A gente precisa entender que muitas vezes o que nos foi ensinado e como nós percebemos, nem sempre, tá certo? É a proposta bíblica do entendimento, né, consequentemente de um comportamento. Essas coisas muitas vezes prejudicam os nossos relacionamentos, né? A sociedade muitas vezes tem uma ideia errônea do cristão, justamente por conta, nós somos o culpado disso, né? De muitas vezes aqueles que não servem a Deus olhar a gente fazendo algumas coisas e aí eles falam, opa, crente não faz isso. No Luiz Saião, ele tem uma história muito interessante. Ele estava em algum lugar aí do norte do país, esqueci, e aí um senhor falou para ele assim, você é crente? Ele disse, eu sou. Crente mesmo? Sou. Bebe café? Disse, bebo, então não é crente não. Crente que é crente, nem café bebe. Irmão, olha que a gente fala, nossa, mas isso é um absurdo. Não, mas tem um monte de outros absurdos aí, né? Mas calma aí, crente pode ir para a praia? Crente pode ir cinema? Crente... Mas meu Deus do céu, como chegaram a essa conclusão? Porque acharam que a gente era assim de outra espécime. Né? Deus disse para a gente ser diferente, mas a gente é esquisito muitas vezes. Parece ser gente do outro mundo. Os alienados assim, não, amados. Nós temos princípios e valores, é isso que nos distingue. Tá certo? Agora cabe a cada um de nós o bom senso. Aqui que vem a responsabilidade que a gente não quer. E a gente sempre se pauta por isso que é mais fácil. Pode, não pode. Regra de proibições e permissões. Não é por aí, né, que a Bíblia ela nos quer conduzir. Vamos lá, verso 15 do capítulo 14. Pretendo acabar essa leitura aqui. Romanos, isso, Romanos. Romanos 14 e 15 agora, né? Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Ou seja, quem tem a sua vida justa, quem tem a sua vida apaziguada e a sua vida, que a fonte da alegria da sua vida é o Espírito Santo. Tá certo? Esse é o ponto aqui. Porque assim, nós podemos desfrutar de um monte de coisa nesse mundo aqui, mas não são essas coisas, são a fonte da nossa alegria, né? Do nosso consolo, do nosso prazer. Comer uma boa comida, desfrutar de uma boa viagem, né, um bom lugar, tá? Beber um bom vinho, que seja, sei lá. Todas essas coisas, não são essas coisas, são a fonte do nosso prazer, a alegria no Espírito Santo. Quem tem essa vida que demonstra às pessoas que de fato é Deus, que é o motivo da sua vida, de ser de fato completo, e não essas coisas que muitas vezes os ímpios, né, buscam, aí a Bíblia diz, é agradável a Deus e até aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. De novo, olha só a repetição. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Olha que frase interessante. Mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Entenderam a conclusão de Paulo aqui, irmãos? E nesses textos, inclusive todos eles de Paulo, mas direcionado a comunidade diferente, quer trabalhar essa questão? Para o puro, o maduro, não tem nada profano, nada do diabo, sendo recebido com ações de graça, reconhecendo a soberania de Deus, Deus criador e provedor daquilo lá. Se a sua consciência consegue, né, assimilar isso, receber isso, então todas as coisas estão aí para serem desfrutadas. Só que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que nós lemos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Romanos ele diz, faça por fé, porque sem fé isso é pecado. É por isso que a gente não pode, inclusive, induzir uma pessoa até a mesma fé que nós temos. Porque se ela come não sendo por fé, ela vai pecar nisso. A sua consciência vai levar a um tormento de culpa e de pecado diante de Deus, embora não seja.
mas a gente prejudica aquela pessoa. Às vezes essa pessoa entra numa crise existencial, numa crise de fé, essa pessoa fica toda transtornada por conta de uma coisa simples, mas para ela não é. Então percebam, né, como a gente precisa estar lidando com essas questões aí. Então vamos lá. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário sobre essa questão de que não existe a questão de santo e profano? Tudo é santo, tudo é de Deus, sendo recebido como deve ser. Está tranquilo essa parte, irmãos? A gente vai lembrando de tantas situações, se ficar comentando aqui tudo que já viu, já viveu, já experimentou, a gente para a noite, né? Sim. São muitas situações. E são tantos detalhes, né? Coisa que a gente nunca vai dar conta. São tantas paranoias. Né? Tantas paranoias. Mas por que isso? Porque a mentalidade ainda é religiosa, pautada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha? Tinha sim. Deus disse aqui, isso aqui é consagrado a mim, ao templo e tal. Não pode ser usado para outra finalidade. Né? Mas a gente vai mais para frente, talvez na aula que vem já a gente já fale sobre isso. Que todas as coisas elas devem ser usadas com a finalidade de glorificar Deus. No Antigo Testamento tinha essa separação sim, mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento não. Essa nova aliança não. Essa revelação plena de Deus, não. Aí já não tem mais. Mas existia mais uma espécie de liberdade. Se bebia, se comia, se dançava, tinha liberdade. A religião foi se tornando um aprisionamento, né? Se fecha ali, não pode dançar, não. Você pega uma igreja antiga, não faz nada. Se o irmão dançar, é expulso da igreja, né? Criou-se uma bolha, uma espécie de bolha totalmente contrária à Bíblia. A gente precisa entender, é lógico, como Paulo está nos ensinando, o equilíbrio, o bom senso, né? Toda essa questão, para a gente também não cair no outro extremo, né? Saímos de um e vai para outro. É igual o passarinho, que ele foi criado numa gaiola. O dia que ele sai, ele se perde, não sabe se alimentar, né? Então, essa liberdade que foi dada àquele que vivia numa prisão, isso acontece muito com pessoas que vivem em igrejas que é sufocante. Então, às vezes, quando sai, não sabe lidar com a liberdade, aí se perdem também, né? Vão por outro extremo. Então, saíram de uma prisão, conheceram a liberdade, mas não souberam lidar com essa liberdade, caíram numa libertinagem, né? Então há uma liberdade, mas essa liberdade cristã não é fazer o que se quer, é o que se deve fazer e o que se foi proposto para fazer. Então existe uma falsa liberdade também, e às vezes as pessoas pecam, né? Porque vão para esse outro extremo, não sabem lidar com não tem esse equilíbrio na vida, na verdade. Sim. De manejar, né? Sem dúvida. Colocar as pessoas num cabresto é muito mais cômodo para o líder e para aquele que também está no cabresto, né? Exatamente. Isso é muito mais fácil de manipular. Você tem menos trabalho, porque você não precisa levar a pessoa à maturidade, né? Então você também não precisa, você não é questionado, porque não pode nem questionar. Isso aqui é proibido, Deus falou isso e acabou. E vai ver que Deus não falou coisa nenhuma, né? Fruto de, como a gente falou, de tradição, de cultura, de corrente teológica, da cabeça de um doido daqui, um doido dali. Então, infelizmente. Agora, olha que coisa interessante, a gente tem muito isso ainda nas igrejas, dessa ideia de consagrar coisas, né? Então, pessoas consagradas, dias consagrados, lugares sagrados, né? Sagrado, nem consagrado, sagrado. Então, por exemplo, infelizmente, ainda muitas igrejas, até igrejas que a gente entende que seria mais madura, elas ainda têm uma ideia de que, por exemplo, o domingo é sagrado. De onde veio isso, pelo amor de Deus? Era um sábado, agora é o domingo? Não tem dia sagrado. Paulo, nós não lemos? Paulo diz, uns fazem julgamento de dia em dia e outros não. Porque de fato não existe mais nada sagrado, né? Em detrimento ou sagrado e do não sagrado. Não, tudo é agora. Todos os dias são sagrados, todos os dias são do Senhor Jesus. Todos os dias e a gente vai ver o que isso pode gerar depois, né? Nessa vida integral que a gente vai falar. Essa ideia, não, aqui é um lugar sagrado, se aqui é um lugar sagrado, aqui eu me comporto de uma forma. Aqui, adoração a Deus. Aí sai dali, né, automaticamente, ou naturalmente, melhor dizendo, a cabeça já vai trabalhar com outras categorias. Eu estava no lugar sagrado, não estou mais.
Então, talvez eu não me comporte tão vigilante quanto no lugar sagrado. Tem pessoas sagradas, tem cristãos que são mais ungidos do que outros, né? E aí a liderança desonesta fala, não toque no ungido, eu sou ungido. E essa pessoa muitas vezes usa isso para se proteger e se colocar numa bolha que mesmo ela fazendo coisas erradas, ela não pode ser questionada, né? Então veja só como vai gerando uma série de complicações, esse entendimento todo equivocado, né, disso, né, que a gente está falando, sagrado, não sagrado e tal. Não, tudo é puro para aquele que recebe com ações de graça, né, que tem um coração puro. Mateus capítulo número 6, versículos número 22 e 23, Jesus fala, olha, o teu olho, se ele for mau, todo o teu corpo vai ser mau, né? Cuidado, para a luz que é em ti não seja trevas. Então assim, o olho mau, a consciência má, é isso que vai gerar o pecado nas pessoas, porque elas veem coisas, tá certo? De uma maneira impura, mas aquilo em si não é impuro, porque o outro recebendo com ações de graça, ele está reconhecendo que aquilo é criação de Deus. Lógico que a gente precisa ter um bom senso, né, irmão? Ninguém vai receber um baseado e dar graças a Deus e falar, vou consagrar a Deus, né? Não é por aí também. Tem gente também que leva isso aí para o extremo, mas é desonesto, claro, estou exagerando aqui. Tudo bem, tranquilo? Posso partir aqui para a questão da vida integral? Vida integral, né? O que eu quero dizer com isso? Vida integral é o entendimento que não podemos compartimentalizar nossa vida, fragmentando nossas relações diversas, como se fosse correto, né? Usarmos diferentes valores e virtudes dependendo do ambiente. Então, vida integral, tá certo? É o entendimento que não podemos compartimentalizar nossa vida, fragmentando nossas relações diversas, como se fosse correto, né? Usarmos diferentes valores e virtudes dependendo do ambiente. Olha o que vai gerar, como eu disse, né? Esse entendimento que se aqui é sagrado, lá não é. E se lá não é, então eu posso ter outro parâmetro, né? Se o domingo é sagrado, então eu preciso orar mais, preciso conviver um pouco mais com os irmãos, preciso ir na igreja, e os outros dias não? Né? Se tem um dia mais sagrado do que o outro, então o outro não é exigido um comportamento como é nesse sagrado. Não, aí já começam os equívocos. Bom, se a igreja, se o domingo é do Senhor, e se a igreja é um lugar onde Deus habita, é a casa de Deus, olha o conceito equivocado que nós temos. A igreja, templo, sendo a casa de Deus. Isso é um conceito do Antigo Testamento. Não é casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Somos nós, que nos reunimos num templo, numa praça, numa casa, numa esquina, que ali é constituída a igreja de Deus, porque tem pessoas salvas, não é? Então, eu não vou na igreja para buscar a Deus. Eu vivo com Deus no dia a dia. Na igreja eu vou com uma finalidade um pouco mais abrangente, que é repartir os dons que Deus me deu, e nessa liturgia de servir uns aos outros com os dons que Deus nos deu, ali nós adoramos a Deus pelo fato de nos reunirmos e nos edificarmos mutuamente pela ação do Espírito Santo. Mas a igreja, o templo não é a casa de Deus, né? Ah, que bom esse lugar. Como que você... Deus não habita um templo feito por mãos humanas. Ele mesmo disse isso aí, né? Para o Davi lá, que queria construir um palácio. Ele disse, Davi, não dá. Não vai. Ainda mais você que é uma mão cheia de sangue. Aí você quer construir uma casa das tuas mãos. Você acha que das tuas mãos, do que procede de você, eu vou habitar? Eu habito naquilo que eu criei, pelas mãos de Deus, o ser humano, né? E tem uma música aí, né? Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Não há outro lugar, né? É melhor para ficar e tal. Olha que coisa meio estranha. Aquele lugar é bom, bênção? Claro que é. Mas por que os outros não são? Porque eu entendo que ali é um lugar, mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em outro lugar, que diz o texto do Antigo Testamento. Essa é a questão. No Novo Testamento você nunca vai encontrar esses conceitos. Jamais. Né? Então não é o lugar, não é o dia, porque eu entendo que eu adoro a Deus e a minha vida não é um ato litúrgico esporádico num lugar. A minha vida é uma liturgia constante em todas as relações da vida. Então eu já tive alguns irmãos que me questionaram e falaram, aliás, né? Não é nem questionaram em si, mas relataram lá.
confessaram o pecado sem querer. Um era contador e disse assim, eu tenho algumas notas que a empresa disse assim, isso aqui não lança, porque, entendeu? Uma manobra lá, né? Eu falei, mas se é uma contadora cristã e faz isso, para ela não tinha uma crise de fé ali não estava tudo certo. Mas que ideia é essa? Que é cristã, mas no ambiente de trabalho não reproduz a mesma ética. Outro irmão, um PM, e ele me disse o seguinte, bom, você sabe, né? A gente está ali, uma propina ali, não é direto para a gente, mas eu estou com um companheiro e a gente acaba pegando, e a gente tem família também, né? Eu falei, eita, e é discípulo de Jesus assim? Quer dizer, essa não é uma ética de um discípulo de Cristo, né? Então percebam, amados, como a gente está, às vezes, não entendendo que a nossa vida ela não pode ser compartimentalizada. Aqui é a minha vida ministerial, aqui é a minha vida pessoal, aqui é a minha vida social, aqui é a minha vida profissional. As pessoas compartimentalizam como se fosse possível puxar uma gaveta, viver ali com valores diferentes desse outro ambiente aqui, né? Então, na igreja ou entre irmãos, em um grupo, eu me comporto de uma maneira diferente da outra. Eu chamo dos camaleões da fé, né? Os esquizofrênicos da fé, os bipolares religiosos, né? Que tem aí essas duplas personalidades, que são essas pessoas que se adequam ao ambiente. Voltar na igreja de adoração, do louvor, que é o louvor, às vezes a gente discute umas coisas tipo assim, o altar ali é a vontade de Deus ali. Aí quem quer entrar, por exemplo, no ministério, fazer parte ali, até se sente constrangido de ter uma oportunidade de subir ali. O altar não é qualquer um que sobe, né? Isso aí. Tem umas igrejas que mulher não sobe no altar, vocês sabiam disso? A mulher não, os homens podem, porque parece que os homens são mais santos, né? Olha que coisa. Veja essa estrutura, né, arquitetônica, litúrgica, que parece que tem um lugarzinho daquele lugar que ali é mais sagrado, que ali se você pisar é o santo dos santos. Aí a pessoa fala, eu estou sentindo um nervoso, mas até o Espírito Santo, às vezes não é. Então, percebam quantos equívocos, né, que a gente tem, que é de uma lógica religiosa, de um Antigo Testamento ou de religiões que a gente foi abraçando, a gente foi, né, adaptando e tudo mais. Então, assim, qual é o problema disso? É isso aqui que eu quero chegar. Vai gerar uma consciência de que a pessoa fala, não, se aqui é santo, ali não é. E se aqui é e ali não é, aqui eu vigio e ali não vigio. Isso não é de uma forma tão consciente como eu estou falando aqui, né? Mas, naturalmente, as pessoas muitas vezes vão se comportar assim, né? O teu comportamento, vão se comportar dessa forma. Então, esse é o grande perigo de não ter essa cosmovisão bíblica abrangente e de ter somente essa visão limitada, religiosa, de que tem coisas que é de Deus, tem lugares que é de Deus, tem pessoas que é de Deus, tem dias que é de Deus. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia ensina, de forma alguma. A gente precisa ter muito cuidado, senão a gente corre um risco, sim. E o que nós temos hoje, infelizmente, não é isso. Por exemplo, nós temos lá políticos que dizem ser discípulos de Cristo, cristãos, mas a ética não difere em nada daquele que não é. O que está acontecendo? O que aconteceu com a cosmovisão dessa pessoa? Em tantos outros ramos da sociedade, tantos outros profissionais que nós temos. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. O que está errado é a cosmovisão, é o entendimento de mundo, não é? É o não ensinar que... Eu, por exemplo, eu já tive depressão na minha vida, já raspei o carro, já usei muita droga, já raspei o cabelo, nem saía do meu quarto, ficava uma semana preso, não saía. Sim. E graças a Deus, a igreja, as pessoas da minha igreja, né, me incentivou muito a continuar indo, me visitavam lá em casa, ligavam para mim, a gente fazia evento junto, fazia tudo junto. Sim. Então, essa visão faz a gente querer mais, não, tipo assim, eu queria aprender alguma coisa, me dar uma oportunidade, e graças a Deus a minha igreja, nesse requisito, é bênção. Que bom, mano. É bom demais. Que bênção, que bom. A gente precisa retrabalhar, irmãos, voltando para a Bíblia. O que eu li aqui não forcei texto, nem precisei interpretar tanta coisa. Eu apenas fui lendo com vocês. Para mim é muito claro, né? Acho que nem precisei aqui estar trazendo cultura e um monte de coisa, lógico, pontualmente que fiz isso.
mas é só ler o texto com a lente, tá certo? De Deus, ou com a lente, né? Ou a não lente religiosa. O grande problema é esse, que nós temos uma lente religiosa, foi nos dado um óculos da religião, da cultura, e a gente muitas vezes lê a Bíblia, né, já tendencioso. Mas esses textos para mim é muito claro, para mim, não sei para vocês, para mim mais claro impossível, só faltou Paulo desenhar, ter um desenho aqui, para falar, olha, é isso aqui, é simples, né? Então, recapitulando para a gente encerrar a aula, nós precisamos ter a cosmovisão bíblica, que é o entendimento que tudo é de Deus, e precisamos receber com ações de graça, que a gente não deve atribuir ao diabo coisa alguma, porque ele não tem coisa alguma. A gente precisa redimir, inclusive, a cultura e redimir todas essas coisas, dando a quem é de direito, né, o crédito e dando tudo, porque isso aqui antes não era de Deus, agora não, tudo era de Deus. Agora a gente vai fazer o quê? Usar com a consciência correta, né, fazendo para a glória de Deus isso aqui. Então, em todas as áreas da vida. E a gente precisa entender que a nossa vida, ela não pode ser fragmentada, certo? Porque se eu entendo que tudo é de Deus, todos os lugares são santos, eu não posso ter um comportamento que não é santo no lugar que é santo. E onde é santo? Todos os lugares, dentro da minha casa. É santo tanto quanto, e Deus está tanto quanto presente como está num culto, né? E o corredor da igreja não é mais, Deus não se manifesta mais ali do que no altar. E não tem pessoas que são mais santas do que outras. Não tem. E não tem coisas, dias e nem lugares, porque tudo é de Deus. O culto a Deus deve se dar em todos os lugares. É que a gente entende que culto é uma liturgia, são atos, ritos e rituais. Culto é uma vida que se vive diante de Deus. Isso é culto. Adoração não é o que eu falo, é o que eu sou. Não é, irmão? Adoração não é eu cantar a Deus, isso é louvor. Então, louvor é o que eu falo a respeito de Deus, atribuo a Ele da boca para fora. Não sentido pejorativo, né? Falando, declarando. E adoração é o que eu sou da boca para dentro. É o caráter. Adoração não é o que eu faço. O que eu faço deve ser resultado de quem eu sou. E o que eu faço não tem coisas mais nem menos sagradas. Porque se eu sou adorador, se eu sou santo, o que eu faço tudo é igualmente santo. Na ética, nos valores e nos princípios. E não tem lugar que Deus ali se manifeste mais e outros se manifeste menos. O que muitas vezes acontece é que nós, em certos lugares, abrimos mais o coração, né? Nos rendemos mais a Deus. Ali nós nos esvaziamos de outras questões para que a gente ali nutra uma comunhão mais intensa com Deus, que geralmente são os cultos, o lugar de oração. Mas onde Deus quer se encontrar comigo? Em todos os lugares. É que a gente também não vai sair em toda esquina orando, dobrando o joelho, né, tal. Mas assim, eu já tive, acredito que vocês devem ter tido diversas experiências de sentir a presença de Deus, de adorar a Deus em diversos lugares. No banheiro da empresa, né, no consultório, no restaurante, sei lá onde for, né, numa sala simples, numa conversa ali despretensiosa com alguém, e ali houve uma adoração verdadeira, genuína, inclusive com a presença de Deus, com a manifestação dos dons espirituais. Não tinha fumaça, não tinha luz, não tinha guitarra, não tinha parede preta, não tinha aqueles aparatos, toda essa questão, mas tinha um culto a Deus, porque o culto a Deus se dá, né, dentro de nós, não externamente. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.